É o patrimônio sob gestão do BTG Pactual hoje. O maior banco de investimentos da América Latina. Construído aqui, na B3, com real, em meio a juros nas alturas, crises políticas e 2 impeachments. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas esquece quando ouve esse número. Em 2015, o homem por trás de tudo isso foi preso. A ação do BTG despencou 40% em 2 dias. Os fundos queimavam cotas. Clientes sacavam em pânico. Todo mundo decretou: o BTG acabou. E sabe o que aconteceu nos 9 anos seguintes? O banco não só sobreviveu, ele triplicou de tamanho. A ação saiu de menos de R$ 15 e chegou a mais de R$ 33. Quem ficou enquanto todo mundo corria entregou mais de 120% de retorno só no papel. Sem contar dividendos. A pergunta que ninguém faz é: como? Como uma instituição sobrevive a algo que mataria qualquer outra? E mais importante, o que essa virada te ensina sobre o seu dinheiro? Existe uma crença que 95% dos investidores brasileiros carregam. E que os maiores gestores desse país consideram o erro mais caro que você pode cometer. Não é a crença de que você precisa acertar o timing do mercado. Não é a crença de que a Selic alta é inimiga das ações. Não é nem a crença de que você precisa diversificar em dólar. É algo mais profundo, mais sutil e mais devastador. E a história do BTG Pactual em 2015 é o melhor laboratório que o mercado brasileiro já produziu. Para entender isso, fica aqui que eu te explico tudo. André Esteves não veio do Leblon. Não herdou o banco. Não chegou ao mercado financeiro com nome de família que abre porta. Ele entrou no Pactual como estagiário aos 18 anos. Filho de classe média do Rio de Janeiro. E aos 29 já era sócio. Aos 39, liderou a recompra do banco que havia vendido para o UBS por 2,5 bilhões de dólares. Em uma das operações de private equity mais ousadas que esse mercado já viu. Isso não aconteceu em Nova York. Aconteceu aqui, com real, com risco Brasil, com Selic de 2 dígitos e CDS soberano nas alturas. O momento que definiu a trajetória de Esteves não foi a venda para o UBS em 2006. Foi a recompra em 2009, no meio da crise global, quando o crédito estava secando no mundo inteiro. E ele decidiu apostar 2,3 bilhões de reais para reconquistar o que havia construído. Qualquer analista conservador teria dito que era loucura. O mercado estava em colapso. O Brasil acabara de perder o grau de investimento na visão de muitos. O timing parecia catastroficamente errado. Ele comprou mesmo assim. E por que isso importa para você? Investidor pessoa física? Porque a lógica que guiou aquela decisão é a mesma lógica que pode guiar a sua carteira amanhã. Só que você não precisa de 2,3 bilhões de reais para aplicar. Você precisa do framework. O princípio número 1 de André Esteves é simples de falar e brutalmente difícil de executar. Enquanto o investidor comum enxerga volatilidade como sinal de perigo, Esteves enxerga como janela de precificação incorreta. O mercado ficou emocional. Os preços saíram da realidade fundamentalista.
E quem mantém a cabeça fria nesse momento consegue comprar R$ 1 por 50 centavos. Na prática, isso significa que quando a Selic sobe e as ações caem, Esteves está avaliando o crédito privado que ficou mais barato. CRAs. Debêntures de infraestrutura com spread alargado. Enquanto o investidor comum está vendendo cotas de FII com deságio e jurando que nunca mais vai mexer em renda variável. O exemplo mais concreto está dentro da própria história do BTG. Em novembro de 2015, quando Esteves foi detido na Operação Zelotes, o BTG precisou resolver um problema de liquidez em tempo recorde. A resposta do banco foi vender ativos não core, fortalecer o balanço e manter o modelo de negócio intacto. Enquanto o mercado precificava a falência, o balanço do BTG dizia outra coisa. Quem leu o balanço em vez de ler o noticiário saiu na frente. Isso tem um nome técnico no mundo dos investimentos: dissociação entre preço e valor. Benjamin Graham chamava de margem de segurança. Ray Dalio chama de princípio da divergência. Esteves chama de oportunidade. E tem um contexto brasileiro muito específico que torna isso ainda mais poderoso. Nossa volatilidade estrutural, juros altos, instabilidade fiscal, risco político constante, cria mais janelas de precificação incorreta por ano do que qualquer mercado desenvolvido do mundo. O Brasil não é um defeito para o investidor inteligente. É uma vantagem competitiva. Mas existe um erro que impede a maioria dos brasileiros de aproveitar isso. E ele tem um nome: reatividade emocional. Segundo dados da CVM de 2023, 77% dos day traders no Brasil perdem dinheiro em um período de 12 meses consecutivos. Isso não é azar. Isso é arquitetura comportamental. O sistema foi construído para punir quem opera por emoção. E o problema não está só no day trade. Está no investidor que vende o FII quando a cota cai 15%. Exatamente quando o dividend yield ficou mais atrativo. Está em quem migra tudo para o tesouro direto quando o Ibovespa cai. Exatamente quando a assimetria de retorno para a renda variável fica maior. Está em quem entra em IPO por hype e sai com prejuízo porque não entendeu o negócio. A cultura do grupo de WhatsApp com dica quente. Do influencer que dobrou a carteira em 3 meses. Da alavancagem no mini índice. Ela não destrói só o dinheiro. Ela destrói o framework. Ela treina o seu cérebro a buscar retorno imediato em vez de retorno estrutural. Esteves não opera assim. O BTG não opera assim. O BTG estrutura teses de 5, 10, 15 anos. Em private equity. Em crédito estruturado. Em gestão de ativos reais. Quando entra em uma posição, o horizonte não é o fechamento do pregão. É o ciclo completo do ativo. A diferença entre quem fica rico investindo no Brasil e quem fica no 0 a 0 não é inteligência. É horizonte temporal. Então, como você traduz a filosofia de Esteves para uma carteira de pessoa física? 3 princípios. Sem indicação de ativo. Framework puro. Quando o mercado cair, a sua primeira pergunta não pode ser: vendo ou seguro? A primeira pergunta tem que ser: o fundamento do ativo mudou ou só o preço mudou? Se só o preço mudou,
A queda é oportunidade. CRIs. CRAs e debêntures de infraestrutura com isenção de IR são instrumentos que o investidor pessoa física brasileiro historicamente ignora, e que o BTG e a XP transformaram em produto de massa nos últimos 5 anos exatamente porque o spread de crédito no Brasil remunera risco que o mercado muitas vezes exagera. Se André Esteves analisasse sua carteira hoje, a primeira pergunta que ele faria seria esta: não o que você diz que é, o que você prova com o seu comportamento. Porque é o seu horizonte que determina qual instrumento serve para você. Não o CDI. Não a Selic. Não o IPCA. Investidor com horizonte real de 10 anos que está a 100% em Tesouro Selic está deixando retorno na mesa. Investidor com horizonte real de 6 meses que está em FII vai vender na hora errada. O alinhamento entre horizonte e instrumento é a base de tudo. André Esteves diria que a Selic alta é a melhor notícia para o investidor de longo prazo brasileiro. Porque ela força o mercado a precificar mal os ativos de risco, criando exatamente o tipo de assimetria que transforma a crise em geração de riqueza. E os números da B3 dos últimos 20 anos mostram que toda vez que a Selic chegou ao pico do ciclo, os 24 meses seguintes entregaram os maiores retornos da história para quem estava comprado em renda variável e crédito estruturado. Concorda ou acha que dessa vez é diferente?